Uma Vida com Propósitos, capítulo 17. Um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2, 19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Você é chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Somos membros do seu corpo, a igreja. C.S. Lewis observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que órgãos do seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre o seu papel nessa vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo. Mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, e nem você. Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual fenece e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da igreja de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado.
A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: eu não preciso da igreja, é tanto arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Jesus amou a igreja e entregou-se por ela. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto de tua esposa. Ou eu te aceito, mas rejeito teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Sua comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os crentes ao longo da história, quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que se o membro pertence à congregação local, Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos de entre a irmandade por causa dos pecados públicos flagrantes. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal. A Bíblia diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. O crente coelho, que fica saltando de uma igreja para outra, sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido ou mesmo sem frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica o identifica como crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não estou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando, em amor, reunimos-nos como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente, você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o seu corpo. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo.
Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros crentes. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submeter uns aos outros, a ser dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico. Essas são as suas responsabilidades familiares, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa. O isolamento produz a falácia. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros crentes. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está ensinando, também aprendemos a progredir. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério, e Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Você pode até ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local, Jesus não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros, devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. Esse é um privilégio incrível que foi concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós, e cada um de nós tem uma contribuição a dar. Paulo nos diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A família de Deus irá impedi-lo de decair. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente
a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento, é sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para a comunhão. Tiago nos diz: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem, procurem-nas e tragam-nas de volta. Um benefício correlato da igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seus fiéis. Foi-nos dito: a responsabilidade deles é zelar por suas almas e eles sabem que devem prestar contas disso a Deus. Satanás adora crentes afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e incompreensíveis para os líderes espirituais. Porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro Uma Igreja com Propósitos, explico como ser parte de uma igreja saudável é essencial para levar uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ajudará a compreender como Deus planejou sua igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais cruciais: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há nenhum outro lugar na Terra em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. A comunidade ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado o ajuda a fortificar sua fé. O ministério a descobrir os seus talentos e o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. Nesta terra, não há nada como a igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem. Membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem se casar. Por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamada para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seus compromissos uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo.
ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso. Paulo disse: primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a segunda traz a comunhão. 17º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Sou chamado para participar, não para apenas crer. Um versículo para memorizar. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Uma pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Conclusão do 17º capítulo. E aqui eu quero te contar um pouco da minha história. Em 2011, quando a minha primeira filha tinha 1 ano de idade, nós passamos alguns finais de semana sem ir à igreja. Meu marido teve um jogo e ele foi, eu fiquei com ela em casa. Depois nós tivemos alguns compromissos, eu não lembro exatamente quais foram, mas nós não fomos. Nós ficamos uns 3 finais de semana seguidos sem ir à igreja. Depois daqueles finais de semana, nós encontramos os nossos pastores em uma festa de aniversário de uma criança de 1 ano. E o pastor foi frio com a gente naquela ocasião, como que nos repreendendo por termos ficado longe da igreja por alguns finais de semana. Ele não foi sábio, ele não quis saber, ele não ligou, não foi atrás de nós, não quis saber por que a gente não tinha ido, simplesmente nos tratou de uma forma muito fria. E aquilo me machucou. Eu me senti traída, eu me senti não importante, eu me senti simplesmente como uma dizimista. Eu não me senti como uma parte importante da igreja, como uma parte importante da família de Cristo. E a partir daquele momento, eu decidi que eu não iria mais à igreja. Então eu e meu marido paramos de ir à nossa igreja local. E nós demoramos 10 anos para voltarmos a congregar em igreja. Nós começamos a não ir e entendemos que as pessoas da igreja eram hipócritas, que elas diziam que nos amavam só quando a gente estava lá. Eu entendo que foi uma seta do inimigo e nós caímos. E foi falta de sabedoria daquele pastor também. Eu já o perdoei, não tenho nada contra ele, não tenho nada contra a igreja. Já visitei essa igreja que nós éramos membros algumas vezes, mas nunca mais me tornei membro, nunca mais voltei a ser membro dela. Nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas. Nós vamos precisar de pessoas do nascer ao morrer. Ninguém faz nada sozinho e um corpo não age sozinho. A minha mão não trabalha sozinha, o meu cérebro não trabalha sozinho. É tudo integrado, é tudo de forma integrada, é tudo de forma minuciosamente integrada, é um conjunto. E nós precisamos entender também que na igreja não existem pessoas perfeitas. Naquela ocasião, eu acredito que eu esperava que o pastor fosse perfeito, ou que ele fosse mais carinhoso, ou que ele continuasse a nos tratar da mesma forma. Afinal, a gente não tinha faltado aqueles 3 fins de semana seguidos ao culto por rebeldia. Tinham acontecido imprevistos para a gente faltar. Mas hoje eu entendo que a igreja não é feita de pessoas perfeitas. E eu disse que se um dia eu voltasse a fazer parte de uma igreja, que eu não queria me envolver. Porque a gente vê o que a gente não quer ver, a gente ouve o que a gente não quer ouvir, e a gente descobre que as pessoas nem sempre fazem o que elas falam.
Então eu tive uma mágoa muito grande com relação a isso. Hoje eu sou membro de uma igreja, da nossa igreja, uma igreja local. Já somos membros há 2 ou 3 anos, acredito que 2 anos. Amamos a nossa igreja, participamos da forma que a gente consegue participar. Somos muito amados, amamos os membros e entendemos que uma igreja não é feita de pessoas perfeitas. Se as pessoas fossem perfeitas, já estariam na glória com o Senhor. Então hoje eu te contei um pouco da minha história para que você possa refletir sobre a sua história. Você é parte da igreja local, você é parte de um grupo de pessoas que se reúnem para adorar o Senhor, que se reúnem para crescer espiritualmente a cada dia que passa. Você ama essas pessoas, você confronta essas pessoas em amor, você se preocupa com essas pessoas. Uma igreja não é feita de pessoas perfeitas, é feita de filhos e filhas do Senhor que estão ali para edificar uns aos outros, para conhecer mais o Senhor, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe.